Oi, eu sou a Carol Centeno e esse é o Futuro do RH. Aqui a gente sempre recebe convidados antenados que explicam o que você precisa saber para ser um ótimo líder de recursos humanos e se destacar. No programa de hoje, a gente vai falar sobre People Analytics com Tylon Toth e Lígia Zottini. O Tylon é fundador e CEO da Mindsight, especialista em performance, assessments, cultura organizacional e talent analytics. Ele vai compartilhar com a gente um pouco da experiência dele e ensinar como usar o People Analytics para dar aquele up na sua forma de gerir as pessoas e de tomar decisões mais estratégicas. Já a Lígia é uma grande pensadora e pesquisadora de cenários futuros, fundadora do Voices, já conhecida aqui do nosso programa. Hoje ela vai contar um pouco pra gente sobre como ela vê a relação entre as ferramentas tecnológicas e o People Analytics e como vai ser o uso do People Analytics no futuro. Fica comigo até o final e dê mais um passo rumo ao futuro do RH. Hoje em dia, tudo pode ser fonte de dados para as empresas. Desde o cadastro que você faz para comprar alguma coisa, até aquela pesquisa despretensiosa que você faz no Google de madrugada enquanto o sono não vem. Se eu cavar um buraco bem fundo no chão, eu chego no Japão? Como ficar sarada sem malhar? Qual o sentido da vida? Os dados, sem dúvida, são fundamentais para aplicar o People Analytics. Mas existem tantas fontes de dados que às vezes fica difícil para a empresa saber quais são de fato ricas para mapear o perfil do colaborador e como ela pode fazer isso sem virar um stalker e sem ferir a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É exatamente sobre isso e muitas outras coisas que a gente vai conversar agora com os nossos convidados. Futuro do RH. Tylon, Lígia, sejam muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui hoje. E uma curiosidade, né? A gente já gravou um programa sobre esse tema, mas gravamos remotamente, a qualidade não ficou muito boa e aí tanto a Lígia quanto o Tylon fizeram a gentileza de vir agora pro estúdio. Agora vai ficar show, hein, gente? Qualidade garantida. Perfeito. Segunda é sempre melhor. Exatamente. Então vamos já ao que interessa. Eu tenho a sensação de estar sendo observado o tempo todo. Então às vezes eu penso em uma coisa e puf, ela brota no meu celular. E aí quando eu, pessoa leiga, penso em People Analytics, eu já me imagino sendo analisada e perseguida o tempo todo, como se tivesse ali uma empresa onipresente na minha cola. Queria saber, Tylon, o People Analytics é isso mesmo? É uma empresa me analisando 24 horas por dia ou não? Legal, Carol. Acho que essa é uma dúvida que muita gente tem, né? A resposta, assim, direta é não. Tá? Podem existir algumas aplicações, quem sabe, no futuro, mas atualmente a maioria dos dados utilizados para fazer análise são dados que você esperaria que uma empresa utilizaria. Dados de remuneração, dados de treinamento, dados da pesquisa de engajamento, dados de performance. Então, a maioria dos dados utilizados nas análises são realmente dados voltados para ambiente de trabalho, tá? Pouquíssimas análises são utilizadas, usam fontes externas ou fontes que você usa pessoalmente. As empresas não costumam fazer isso. E aparentemente nem parece ser uma grande tendência, falando bem a verdade. Provavelmente por um bom tempo a gente vai se manter nas ferramentas de trabalho de fato. Ufa! E se a gente tivesse que definir de uma forma objetiva o que é o People Analytics, como você definiria? Olha, difícil uma definição exata, não tem uma definição consensual, né? Mas eu diria um conjunto de métodos e técnicas de análise de dados com o objetivo de maximizar a gestão de pessoas, né? No sentido principalmente de performance, engajamento e turnover. E Lígia, pensando nisso, né, no People Analytics como sendo uma metodologia e não um software, mesmo sendo uma metodologia e não um software, você acha que com os avanços tecnológicos vale a pena investir em um software para fazer isso? Bom, a minha jornada aqui é sempre trazer o horizonte para além dos 5 anos presentes. É por isso que o Tylon tem toda essa sabedoria para falar do agora. E provavelmente do futuro também, mas a minha só sabe falar do futuro. Então, se eu tiver que falar assim, olha, os impactos da tecnologia dentro, por exemplo, de uma inteligência artificial aplicada a esses métodos. O processo de um metaverso, trazendo a possibilidade de tridimensão para esse seleção, retenção, turnover e até potencialmente a própria saída do profissional, ela não pode não ser contada nessa linha do tempo, sabe? Então, como é que é um People Analytics que hoje tem como
buscar dados pelas pegadas digitais de uma janela. Eu abro e fecho ela várias vezes por dia, mas é uma janela. E num futuro, talvez 2 décadas, 3, ser uma porta onde todos os dados que eu emitam vão ser possíveis de ser People Analytics, não só para o RH, mas para todas as áreas. Como é que eu protejo isso? Como é que eu expando isso? Como é que eu potencializo isso? O meu People Analytics de saúde. Eu quero que um blockchain proteja e eu libero a chave, o token, somente para aqueles que estão envolvidos com a minha saúde. O de educação, o de trabalho. Eu acho que passa por isso. E aí eu devolvo para ele. O impacto disso no que tem hoje deve ser lindo, né? Porque eu acho que provavelmente, então, as empresas que não investirem em software, elas vão acabar ficando para trás, O né? gap vai ser muito grande para pular. Se você tiver que entrar por esse futuro sem ter uma janela, talvez seja mais difícil de abrir a porta. A questão toda, né, Carol e Lídia, a gente precisa sempre, para fazer analytics, você precisa de dado, que é a base do analytics, né? Então, se você não tem informação boa, você não tem saída boa. É tão simples quanto isso, não importa a técnica, né? Então, e geralmente demora para isso acontecer. Então, tem dificuldade de coletar os dados mais básicos, tá? Então, desde organizar o dado simples de férias e remuneração, é difícil. Imagina o dado do metaverso, né? Que a gente sabe onde vai, né? Então, é muito difícil, né? E indo nesse sentido até, tínhamos iniciativas muito fortes há uns 6, 7, 8 anos atrás, mais ou menos, em 2015, 2016. Muito se falava da história de usar a rede social para medir personalidade, para entender futuro, esses tipos de coisas assim. E depois de um tempo meio que morreu, assim. Nos últimos 5 anos, 6 anos, meio que ficou pra trás. 2 motivos principais. Um deles é que não explicava muita coisa. Então, não tinha muita utilidade essa informação. Porque, querendo ou não, as pessoas têm facetas. As pessoas, o que elas demonstram lá em relação à sua vida pessoal não necessariamente afetam o trabalho de maneira direta. Então, é uma informação que não ajuda muito, né? Além de, obviamente, toda a preocupação com privacidade, né? Então, as plataformas se preocuparam em dar opções de não deixar aberto e assim vai. Além do uso intermitente também. As pessoas às vezes usam muito forte uma rede social, elas param um tempo, elas usam de novo e isso pega só fotografias que não explicam a história. Então, o dado é meio ruim, preocupação com privacidade, então quer saber? Vamos parar de usar. Nos últimos 3, 4 anos eu já não escuto mais praticamente nada de rede social para personalidade e para seleção, por exemplo, de maneira séria, né? Claro. É muito interessante o que ele falou, porque parte da minha carreira foi desenvolvida na IBM. O Watson foi um dos primeiros a jogar o Personality Insights. Tinha até um link para você fazer algumas... Como tem o chat GPT hoje, tinha lá o do Watson. E eu lembro que a gente fez alguns trabalhos, até mesmo depois que eu saí já era Voicers, a gente fez um trabalho para o Sebrae, que era a rodada de investidores que eles têm anual, junto com as startups que querem receber esse olhar do... Então eram mais de 200 potenciais investidores para 20 startups. E a gente tentava fazer um matching de personalidade do CEO com... E eu lembro que foi no meio da pandemia. A gente teve até que virar o projeto online. E foi legal, porque a gente fazia matchings interessantes, embora ainda muito superficiais, porque eram 8 grupos de personalidades. Diz, mas não diz. Mas já é um caminho melhor do que só... que o objetivo da dado é... Ótimo que você usa a sua intuição. Acho ela muito importante. Mas tem algo a mais do que só a intuição. São os dados. E logo depois eles descontinuaram. Eu já não estava mais lá, mas tem a ver com o que você explicou mesmo. Tem um lance da privacidade, tem o lance que os 200 twitters não entregam quem você é, que é o recorte, a janela. Exato, exatamente. Mas tinha bastante mesmo e deu uma segurada aí na história. E pensando ainda nessa questão da privacidade que vocês trouxeram, a gente sabe, né, que a coleta de dados ela vem de várias fontes. Então tem fontes internas da empresa, tem redes sociais que, apesar de não serem muito utilizadas, elas estão aí à disposição para quem quiser enxergar, né? E nesse sentido, quais cuidados o RH ou a empresa como um todo tem que tomar para não ferir a LGPD? Legal. Eu não sou um ultra expert em legal, né? Mas a gente estuda um pouco isso também, porque influencia a gente diretamente, né? Acho que a ideia toda para as pessoas todo o conceito da LGPD é você não tirar informações das pessoas e utilizar de uma maneira onde a pessoa não imaginava que iria ser utilizado. Acho que esse é o ponto todo, né? Tem toda uma discussão aí se a pessoa tem que ativamente dizer ou se está implícito na ação dela. Então, por exemplo, a pessoa me dá o currículo dela quando ela entra numa vaga, está implicitamente dizendo que você pode usar as informações do currículo para selecionar para a vaga ou não. Então isso é meio óbvio, né? Então, ok, o que eu não posso fazer? Pegar esse currículo e vender para o Serasa fazer score de crédito. Isso está errado. Você não pode fazer de jeito nenhum, né? Então,
tudo uma questão de qual que é o uso do dado. A questão da rede social é que as pessoas meio que postam publicamente, né? Então, eu chego lá no Instagram e na hora eu entro lá, opto, tô dizendo, ó, tá na internet o que eu posto e qualquer um pode olhar. Claro, a pessoa pode setar lá que é só quem segue ela, e acho que esses são os avanços que estão acontecendo. Tô setarem um pouquinho melhor essas coisas, mas uma vez que ela coloca como público, ela que colocou como público, né? Então fica difícil. Mas o que as empresas têm que tomar cuidado justamente é isso, para não usar as informações, elas são coletadas das pessoas de maneira onde não era o objetivo original na época, tá? Isso as empresas devem evitar. Escutava muito, vamos aproveitar os candidatos que a gente tem para também fazer análise para serem clientes nossos. Cuidado, isso aqui é perigoso, isso aqui não é para isso que servem os dados. Se é para isso, pode até ser, mas tem que avisar as pessoas. Você fala, ó, eu coletei esses dados quando você era candidato, e a gente tem isso aqui, a gente gostaria de utilizar isso para te fazer ofertas, você aceita? Aí sim, se a pessoa não aceitar, você não pode fazer isso, né? Então, esses são alguns cuidados, sabe, Carol? Porém, o principal problema não é nem a lei em si, é mais a questão da percepção, né? Então tem muita coisa de reputação aqui, né? E as pesquisas com candidatos e com pessoas de maneira geral mostram que para ambiente de trabalho é esperado que você olhe LinkedIn. Porque é uma rede social de trabalho, então ninguém fica muito ofendido quando a empresa vai lá e olha o LinkedIn. A pessoa até espera que isso aconteça, Ela né? até Tanto que ela mantém atualizado, Perfeito. né? Ela se vende através do mesmo. LinkedIn, né? É isso mesmo. Mas qualquer outra rede social que não seja o LinkedIn, geralmente as pessoas olham isso de maneira negativa. Por mais que a empresa possa fazer, teoricamente, a versão pública está lá, então a empresa não pode ser processada porque um recrutador viu o Facebook, é mal visto, né? E ao longo do tempo isso piora a reputação da empresa, piora o que ela tem de acesso de candidatos, todo esse tipo de coisa. Então as empresas até evitam, mais até por reputação, inclusive, até estão até um pouco adiante, mas preocupam mais com a reputação até do que com a própria lei. É só tomar cuidado, então. E aí, se tiver dúvida também, consulta o advogado, porque tem Isso. muitos, hoje em dia, tem muitos escritórios especialistas nisso, porque o assunto tomou uma proporção muito grande, né? Uhum. Então é até confuso. A gente que não é advogado da área, que não sabe, saber todos os detalhes não tem como, né? E não tem muita jurisprudência, tá, Carol? Esse é o problema. Então mesmo os advogados falam, ó, na lei tá escrito isso aqui desse jeito, mas pode ser isso ou pode ser pode aquilo. ser isso, como é que vai ser aplicado, os juízes não julgaram ainda, então a gente não sabe direito isso também. É verdade. E quando a gente fala na metodologia do People Analytics, quais são as principais vantagens dessa metodologia pro RH? Legal, acho que tem uma lógica, Carol, que a gente sempre coloca em relação a seres humanos, né, como eles funcionam, né? Seres humanos têm vieses. Afinal, a gente tem, é evolutivo, a gente toma atalhos mentais para conseguir chegar a conclusões de várias coisas. Desde você pegar um ônibus nessa região é bom ou é ruim, até essa pessoa que eu conheci agora parece que eu gostaria de trabalhar com ela ou não. Tá? Então a gente faz esses atalhos mentais quase que instintivamente. Você pode se treinar para fazer isso cada vez menos, mas é difícil. Tá? Então, a vantagem do computador é essa. Se você é bem treinado, se você treinar melhor os algoritmos, se treinar melhor a maneira de fazer análise do dado, você tira isso um pouco da jogada. Porque a máquina é meio neutra, ela não tem esse tipo de atalho. Ela toma o atalho que você dá para ela. Então, se você treinar ela mal, realmente pode até ser que ela também tome os mesmos atalhos que você. Isso é um problema, inclusive em desenvolvimento de algoritmo. Mas, geralmente, ela é mais isenta que o ser humano, por definição, quase por conceito, né? A segunda vantagem, volume de informação. Tá? Então, o computador pode processar 300 milhões de linhas de informação em 1 milissegundo. O ser humano ia precisar de dias, meses, anos, às vezes, coisa que o computador faz assim instantaneamente, né? Então, o grande uso de volume de dado e análise de volume de padrões que você consegue fazer via método, né? Via análise, é muito difícil para um ser humano sozinho pegar a mesma informação e chegar nas mesmas conclusões, da maneira rápida e da maneira que precisa até para ser útil para tomar a decisão em si. Então, é aí que entra. Então, tudo que precisa muito volume de informação e, se você conseguir tirar o viés melhor ainda, nessas horas a análise e o analytics é muito positivo. Então, ele ajuda a dizer ao RH, por exemplo, presta mais atenção nesses candidatos aqui que estão meio fora do teu padrão, mas pode ser que eles sejam bons. Legal. É um bom uso. O que mais? Presta atenção nesse grupo de pessoas que pode ser que elas estejam ficando desengajadas. E você não percebeu. Então, esse tipo de coisa você consegue fazer e algumas análises de estatísticas, de fato. Vem pra ajudar, né? Uhum. E aí… Aí deixa eu só fazer uma pergunta, Lógico. porque eu não tenho ideia. Se ele puder entrar um pouquinho mais, que eu acho olha, que tá… você leu a minha mente. Eu ia perguntar agora, porque eu ia falar, olha, nesse cenário de assim, o computador tem essa capacidade de pegar um monte de informação, como é que o RH e a empresa faz para fazer uma análise estratégica desses dados, né? Até mesmo essa informação que ele acabou de dar. Ia pedir até um pouquinho mais, se ele pudesse dar um exemplo assim, olha…
Sim. Como eu consigo saber o desengajamento, assim, é estatístico, é através de que dados? Já que eu não observo mídia social, só a mídia LinkedIn, como é que é isso? Mídia interna, eu entrevisto pessoas, eu tenho dúvidas, porque eu não sei como funciona o método. Legal. Gente, estamos Legal. conectadas aqui, né? Sempre estamos. Legal, dá pra dar aqui uns 2 exemplos e casos de uso, inclusive, Exato, tá? porque acho que aterriza. Então, pra você dar um exemplo desse, vamos dizer que você quer montar um modelo de predição de desengajamento. Dá pra fazer isso? Tá. Com qualquer inteligência artificial, qualquer coisa, você tem que primeiro dizer o que é alguém engajado e o que é alguém desengajado. Tá? Então, você vai precisar treinar o modelo e dizer, ó, isso aqui é um grupo de pessoas engajadas, isso aqui é um grupo desengajado. Como é que você cria isso? Algumas maneiras. Uma delas você poderia pegar, por exemplo, pesquisa. Tá? Pesquisa de engajamento, aquela que tem empresa que faz todo dia, tem empresa que faz toda semana, uma vez por ano, uma vez a cada 3 meses. A gente recomenda a cada 3 meses, tá? Geralmente a informação é boa até 3 meses. Tá? A pessoa não muda de opinião de um dia pra noite em relação a empresa, por exemplo, mas se passar 3, 4, 5 meses ela muda. Então, Isso é muito Então, legal. 3 meses é um período bom pra Todos os reavaliar. modelos que a gente faz de predição dessas coisas, depois de... Até no primeiro mês ele funciona mais ou menos, no segundo ele funciona bem, no terceiro ele funciona muito bem, no quarto funciona bem, no quinto já não tanto, no sexto já praticamente não serve pra mais nada. A informação ficou velha. Perfeito. Né? Então Fica você pega... velha rápido, né? A informação. Fica. Essa fica. Então você pega, por exemplo, uma pesquisa de engajamento, você pode separar lá o grupo de pessoas que se declararam muito engajadas, ou uma resposta a uma pergunta como tem intenção em ficar na empresa para os próximos 2 anos, ou alguma coisa assim. A gente aproveita coisas assim. E daí a gente coloca isso no modelo. Quais são as features, né? As outras variáveis que ajudam a predizer isso? Provavelmente outras perguntas da própria pesquisa, outras coisas que influenciam. Se a pessoa respondesse na pesquisa, mas se ela tiver um perfil mais introvertido, muda a maneira de interpretar? Muda. Então, provavelmente, dados de personalidade e assessments quer botar também. E mais? Nível que a pessoa tá na empresa. Se é um diretor sênior falando isso, se é um estagiário falando isso, muda? Muda. Então, o nível também coloco no modelo. E mais que eu coloco? O nível de salário, mesma coisa. Vou colocando várias variáveis, assim. Às vezes a gente trabalha algumas variáveis para entender. Então, por exemplo, uma variável que a gente trabalha. Uma coisa é salário, outra coisa é o salário relativo dentro da equipe. Então, a gente pega e faz uma média dentro daquela equipe de 5, 6 pessoas. E o seu salário pode estar acima do mercado, mas ele está abaixo dos seus pares. Isso muda um pouco. Então, essa é uma outra variável que entra no modelo. Então, a gente pega um monte de variáveis. O tu ali vai entre um modelo super simples que dê certo, 10 a 15, até umas 70, 80, por exemplo. Geralmente é o que a gente trabalha, tá? Hoje. Né? Claro, você entrar com vídeo, essas coisas, aí vai embora, né? Mas não tem necessidade. Eu tô falando de dados mais de pesquisa, esses dados que a empresa já tem. E aí sim, daí eu digo modelo, as pessoas que responderam estão engajadas, essas que responderam que não estão engajadas. Tá aqui todas as features delas, de todas as informações, e o modelo processa, a partir disso me dá uma probabilidade. Né? Então essa pessoa aqui, se eu não dizer pro modelo se ela tá engajada ou não, e der todas as outras informações, o modelo vai dizer, baseado nessas informações e nos padrões que eu vi até agora, essa pessoa tem uma alta chance de ela estar desengajada. Né? E daí você pode botar numa ferramenta, no nosso caso bota no software, bota lá um alertazinho vermelho pro RH e fala, essa pessoa aqui, não tô dizendo que ela está, mas, de acordo com os padrões dela, olhando os outros padrões, talvez ela esteja. Vale a pena, talvez, você intervir ou fazer alguma coisa. Nossa, muito interessante. Então, e acho que o maior trabalho, então, tá ali na hora que você vai estruturar, talvez, né? Então, a primeira vez que você vai fazer, que você tem que pensar em todas essas variáveis para meio que ensinar a inteligência artificial. E aí, depois ela trabalha com você e você vai alimentando esses dados, vai renovando esses dados, seria basicamente isso. Perfeito, Carol, é isso mesmo. A dificuldade é, primeiro, quais são esses parâmetros? A gente chama de feature engineering, né? Que é a engenharia das variáveis que entram no modelo, né? Então, montar essa parte inicial dá um bom trabalho. E depois, o outro trabalho é garantir que elas são atualizadas ao longo do tempo. Né? Então, você tem que garantir que a mesma variável entra de novo. Nesse meio tempo, a pessoa quer mudar a maneira que faz a pesquisa, outra pessoa muda a maneira que guarda o salário, e aí pronto, né? E virou uma bagunça. Então, tem que tomar cuidado também para conseguir ir alimentando. Mas a maior dificuldade, sem dúvida, é, de fato, achar essas variáveis, limpar essas variáveis e realmente encontrar aquelas que realmente têm algum poder preditivo de fato. Aí, uma vez que isso está montado, só garantir que está atualizando ao longo do tempo e está tudo certo. Ai, maravilha. E Lígia, você tem uma visão de futuro muito conectada à humanização, né? E você acha que a metodologia do People Analytics, de conhecer as pessoas através de dados, ela pode fazer com que as pessoas tenham uma visão mais humanizada dos colaboradores? Eu acho que ele acabou de dar um exemplo clássico disso, né? Imagina o gestor
que tem que lidar com todas as coisas, né, geralmente do negócio, porque a maioria não é só gestor de pessoa, ele tem pessoas dentro da gestão do negócio. Eu lembro da época que eu gestionava pessoas, principalmente fora de ambientes onde você não está junto, né, que você não percebe. Acho que quando veio a pandemia, essa coisa do dentro de casa, no meu caso eu já vivia muito essa coisa do home office, porque a minha posição era lei, então 2/3 do meu time eu nunca nem tinha visto fisicamente, e não iria ver com facilidade. Eu não conseguia capturar todo mundo. E aí é onde tem o viés, né? Tem aquela coisa da onde eu convivo, eu me reconheço ou não. Se eu me reconheço, eu facilito. Tanto que uma das minhas teses de mestrado foi... Eu trabalhei muito com Global Talent Management na minha tese, e um dos pontos era o nível de homofilia que tinha na evolução rápida da carreira. O quanto eu me reconheço, de fato, no outro, e no caso, relação de poder, né? Chefe, líder e empregado. E desse lugar, o quanto a sua carreira foi ou não acelerada junto com os top talents. E assim, é óbvio que era uma pesquisa de mercado, um recorte menor, mas um pouco do que a gente colocou estatisticamente era, sim, todas as vezes que o meu chefe se reconhecia em mim, e todas as vezes que eu me reconhecia no chefe, a minha carreira foi muito acelerada. As carreiras eram muito aceleradas. E aí, desse lugar, a hora que eu trago os dados com menos viés, e eu posso dar um pouco mais de andamento no grande grupo, né, que eu tinha 150 pessoas na América Latina, talvez o final pudesse vir o meu olhar, né, seja a minha homofilia, seja a minha intuição, seja o meu olhar humano, porque isso tem valor. Mas talvez eu não seria tão... eu confiasse somente nisso, ou tivesse somente isso, porque pelo telefone, quais as chances de eu conseguir? Na época era telefone, hoje é videochamada. Quais as chances de você conseguir aproximar tanto, entendeu? Para você tomar essas decisões do ponto de vista sutil, mais soft. Então, eu acredito que sim, traz um lugar, desde a contratação, a gente falou um pouquinho, né, no outro episódio sobre a inteligência artificial, a Gaia da Gup, que vai lá e fala, olha, eu tiro até o definidor de gênero, né? Eu vou contratar um enger. Nem é ero e nem é ra. Para que a hora que faz todo o processo de trazer as pessoas, não tem esse viés. E aí depois esse viés aparece no momento mais adequado, mais qualitativo. Eu acho que sim. Uma coisa que a gente fala muito aqui no programa é isso. A tecnologia vindo para potencializar o humano, né? Então, nesse sentido, vem para ajudar a humanizar ainda mais, né? E como é que você acha que vai ser no futuro do futuro essa utilização do People Analytics? Vamos pegar o exemplo que ele deu e eu vou tentar extrapolar, colocando algumas décadas na frente, tá? Então, tô lá tentando trazer os desengajados para o engajamento, já no mundo onde eu não tenho mais às 5 horas por dia, às 8 horas por dia, 5 dias por semana. Eu já não tenho mais propriedade sobre o tempo integral do dia daquela pessoa. Essa pessoa trabalha com fonte de renda, ela trabalha para mim e para outras pessoas. Acho que quem tem developer em casa sabe a dificuldade de ter uma pessoa totalmente dedicada, e ele é caro ou ela é cara quando é dedicado. Como eu gerencio o tempo dessa pessoa? Depois eu vou estar lá no lugar onde a internet vai ser uma internet entrada de corpo inteiro, né? O tal do metaverso é essa internet em 3D. Onde parte do trabalho daquela pessoa vai ter um avatar, talvez o mais repetitivo vai ser feito por um avatar. Alguém que faz código, a parte do código mais básico, ela vai programar para a própria inteligência artificial, porque, gente, o maior erro que a gente tem hoje é achar que só quem vai ter inteligência artificial são as empresas. As pessoas terão as suas próprias inteligências artificiais. Então, que parte do meu trabalho eu vou terceirizar para o meu assistente e você vai me contratar em dupla? E que parte vai ficar nesse lugar de eu sou único, eu sou biológico e eu sou mais integral na persona que eu sou física, né? E aí, nesse lugar 3D, com uma inteligência artificial conectando tudo e todos, o blockchain entregando isso que ele falou, olha, será que eu quero entregar todas as minhas funções? Não, então o token vai para a empresa dessas atividades ali. Então, no meu metaverso, no meu espaço público, imagina que seu Instagram vai ser uma sala de visita. Ou seu TikTok vai ser uma sala de recepção de outros avatares, que pode ser, naquele momento, vai ter gente biológica por trás ou não, só vai ser com um encontro de avatares. E aí, desse lugar, eu vou entender quanto tempo você passa buscando informações de outras empresas, quanto tempo você passa vendo outros estudos. Olha, eu sou uma pessoa de finanças, mas eu estou fazendo vários cursos na área de marketing. O meu avatar está buscando informação lá e depois vai trazer o resumo, né, a sabedoria para essa pessoa biológica. E no final do dia ele vai cantar no meu ouvido as coisas principais dessa profissão que eu quero saber mais.
poxa vida, vão ser dados para todos os lados. De novo, eu acho que o que ele falou hoje, as janelas são limitadoras dessa busca de dados. Está tudo bagunçado, está tudo desestruturado. 30 anos, futuro do futuro, a gente vai ter dados estruturados, elencados em transparência por blockchain, tokenizados, ou seja, eu dou um código, sabe o token do seu banco? Não é um códigozinho numérico? Vai ter um códigozinho numérico dizendo, olha, isso vai para cá, isso vai para lá. Os mais descuidados vão deixar as coisas meio abertas como hoje, os mais cuidadosos vão ter isso muito bem gerenciado. As empresas vão entrar nesse metaverso tokenizado por blockchain e trabalhado por inteligência artificial, muito organizado nos dados. Porque a hora que você entra desorganizado para uma realidade, uma plataforma de blockchain, isso se eterniza, né? Vai mostrar o quanto você é desorganizado para sempre, ou talvez você não seja tão lícito ou lícita para sempre, né? Porque o blockchain tem muito dessa transparência. Se você não é tão transparente assim, talvez as pessoas vão questionar também. Então, tudo isso para dizer que o nível de engajamento deixa de ser só pesquisa direta, ou talvez uma percepção junto qualitativa, ou até mesmo, deixa eu dar uma olhada no LinkedIn da pessoa, né? Compra lá o premium, se você é empresa, e vê, né, algumas coisas que você pode acessar, dos candidatos que estão chegando, do ponto de vista da seleção. Cara, isso vai ter dados para todos os lados. E aí eu vou conseguir entender. A gente nem consegue entender ainda. Eu trouxe só alguns cenários daquilo que potencialmente pode ser, mas vão ter recortes gigantes. E a principal mudança para mim você não vai ser mais dono do tempo dos maiores talentos do planeta. O quanto que as pessoas vão estar usando People Analytics para reter de um outro lugar. Entendeu? Como é que eu faço aquela pessoa que não paga para estar aqui todos os dias comigo, trabalhar para mim hoje e não amanhã, mas eu preciso dela aqui hoje. Então não é sobre salário, sobre retenção e sobre ela estar feliz ou não. É sobre o gerenciamento do tempo de outras pessoas que não mais me pertencem. Nossa, o People Analytics vai ser muito importante desse lugar. Como é que eu analiso essa pessoa e atraio ela? É uma mistura de dinheiro, benefícios? É uma mistura de desenvolvimento? A gente fala muito de trabalho ser uma plataforma de desenvolvimento pessoal no futuro e não só uma plataforma de fonte financeira. Qual vai ser os dados ali que vai me fazer reter, desenvolver e promover e ter o talento que eu preciso na hora que eu preciso? Eu acho que é um pouco disso, sabe? Hoje o People Analytics se beneficia do fato de que a hora que você assina um contrato de trabalho, elitista principalmente, você se compromete com horas oficializadas no dia e numa semana. Sim. É bem mais fácil com essa variável. É verdade. Aqui até, dando minha opinião, tem um tipo de informação que ele é muito, muito, muito complexa, que deveria mudar o jogo eventualmente, que é a performance. Ninguém tem direito como mensura a performance. É muito, muito, muito difícil, né? Mesmo coisas que são muito óbvias, por exemplo, nos esportes. Esportes é muito fácil. Tem uma regra muito bem definida e fechada. O que é sucesso é muito óbvio. É naquele evento você chegou na frente da outra pessoa, você ganhou, então você mandou bem, né? É tudo muito óbvio. E mesmo assim, você ainda tem um monte de variável que não sabe exatamente onde é que encaixa. O trabalho é mais difícil ainda, né? O que é um desenvolvedor performando bem? O que é uma apresentadora performando bem? É complexo de dizer isso. Mas, eventualmente, a gente vai conseguir entender. Na hora que a gente for conseguir entender isso e colocando em dados, eventualmente as pessoas vão ter seu próprio portfólio. Assim como designers têm portfólio quando vão ser contratados, outras pessoas também podem ter. Então, eventualmente, eu posso querer contratar uma apresentadora, ou ver a Carol vem na minha vaga, e eventualmente ela coloca lá o portfólio virtual dela. São todas as apresentações que você já fez e todos os hosts que você já fez. E aí a minha inteligência artificial vai processar e entender, baseado no estilo dela, baseado em como ela fez as coisas, baseado nisso aqui, acho que ela se encaixa aqui. Pode ser que faça sentido, né? Então isso acho que pode ser uma maneira interessante. E daí tem uma outra coisa que eu não sei se vai durar e não sei nem se é melhor ou se é pior. O nosso modelo de trabalho é um modelo onde as pessoas trocam a mais-valia, digamos assim, o valor agregado por segurança por segurança, basicamente, né? Então é o salário fixo, trabalho variável, tá? Isso é um modelo, teoricamente, não é o ideal para a humanidade, digamos assim, porque as pessoas que mais performam, teoricamente, saem perdendo nessa história. Eventualmente, elas ganham à medida que elas são promovidas e aumentam o valor fixo delas ao longo do tempo. Essa é a vantagem de uma pessoa de alta performance. Mas no curto prazo, não. No curto prazo, tem uma pessoa performando muito na equipe e outra pouco. Então você recebe um salário muito parecido. Fazem a mesma função, digamos assim, né? Eventualmente, se você conseguir medir isso melhor, porque a dificuldade de medir isso, você consegue medir isso bem. Deveria ter um troço totalmente variável. Você paga uma pessoa pelo que ela agregou mesmo, seja lá o que seja, agregar valor, e outra menos. Mas aí como é que fica essa pessoa? Como é que fica a renda dela? Como é que fica a renda da população, né? Aí você começa a ter questões, será que vale a pena, né? Será que eu quero tirar a previsibilidade das pessoas em troca de performance? Tenho dúvidas. Sim. Hoje não tem como, porque eu não tenho técnica pra isso, eu não tenho como medir isso. Mas daqui a pouco eu vou ter.
Não, Você acha que um dia a gente vai conseguir transformar tudo em dados, então? eu imagino que eventualmente sim, pelo menos em ótimas aproximações, às vezes não perfeitas, mas muito boas. A gente vê isso em alguns esportes já acontecendo, já tem estatísticas avançadas, você consegue dizer exatamente o valor de alguém, de um jogador, de uma jogadora. Mas mesmo assim, ainda tem os contratos fixos, né? O contrato de 5 anos, que ele é fixo ao longo do tempo, porque as pessoas trocam, né? A performance por segurança, né? De receber Sim. renda. Então, eu não sei onde vai chegar, mas acho que nos próximos 5 anos, 10 anos, com certeza não. Mas 5, 30, 50 anos pra frente, quem sabe? Talvez seja possível. É curioso, o Vale do Silício traz algumas explorações aí, principalmente na área de desportos, mesmo de esportes e a arte, música principalmente. E eles falam muito sobre hackear o fluxo, né? O hacking the flow. Por quê? Porque geralmente são profissões que, se você olhar historicamente, ninguém entende que vai ficar milionário sendo um jogador no primeiro momento ou uma pessoa de artes, né? De música, principalmente de música, na maior parte do planeta. Mas mesmo assim é vocacional. A pessoa segue de qualquer forma porque ela não consegue não seguir. E aí quando eles se despontam, se tornam referências mundiais como, sei lá, um Mick Jagger, uma Madonna, ou um Ronaldo da vida, ou um Neymar, enfim, um esportista referência nas suas áreas, eles falam muito sobre a genialidade daquele ser, né? Por que eles ganham... Não é nem justificável, se você for quantitativamente, como é que eles podem ganhar tanto. E aí tem muito a ver com esse lado do fluxo. A hora que essas pessoas chegam no ápice da sua carreira, num show enorme, ou numa Olimpíada, ou numa Copa, eles falam muito que eles entram em fluxo. Ele, o instrumento, o público, o momento da jogada, não é previsível de ser repetido. É uma performance de fluxo. Então, enquanto você tem performance de máquina, que você pega todas as variáveis e tenta capturar e depois transformar isso, era muito fácil na antiga revolução, que era a linha de montagem. É disso, tanto que a administração era uma ciência. Como eu aumento a performance dentro de administrar recursos, né? E o humano era um recurso. Quando você vai descolando e traz para essa nossa atual realidade, ela vai se tornando complexa. Não é mais sobre igual. A performance ela fica mais difícil. E quando você pega esse lugar que eles estão tentando hackear, o que é o fluxo? Todo mundo já esteve num estado de fluxo. Todo mundo já sabe algo que ama muito fazer, que pode não ser nem próximo da profissão que você ganha dinheiro. E que você estava naquele momento e você nem sabe como você entregou aquilo. Você escuta você mesmo, você vê você mesmo. E você fala, gente, sou eu. Ou é esse fluxo da potência da minha vocação através de mim? Eu acho que tem esse lugar da máquina e tem esse lugar do fluxo que a gente também vai começar a trazer para o jogo, sabe? E aí a máquina entrega a performance do que é possível medir e a genialidade pertence ao humano, né? Acho que num outro podcast eu disse o que é de fato a criatividade, né? Era um texto antigo, um texto de escrituras hindus, e ele falava a criatividade é a luz da alma de cada indivíduo. Isso não dá para medir, a não ser que você consiga capturar segundo a segundo cada ser vivente do planeta. E é uma quantidade de dados que a gente nem tem computador, talvez os quânticos, na hora que começar a sair, consiga capturar. Até lá, a gente vai continuar tendo a grande performance e todo o fluxo do que é ser humano cada vez mais, né? E de novo, a gente já lembrou isso. Profissões como essa nem eram profissões aceitáveis na antiga revolução. Meus avós não podiam sonhar em ser artistas, filósofos ou esportistas, porque o sério mesmo era estar dentro das fábricas. E não precisa nem ir tão longe, né? Eu não tenho a idade dos seus avós. E quando eu disse pra minha família que eu ia ser atriz, assim, teve gente que me apoiou, mas teve gente que não. Porque, nossa, como assim? Você vai abandonar o direito pra ser atriz? Pra ser artista? Vai viver do quê? É, a primeira gente, pergunta. Tô vivendo. Ai, Deus. E trazendo agora para problemas momentâneos que o RH possa ter. Você mencionou que tem lá, né, uma fase que o RH precisa seguir, que a empresa precisa seguir para usar esses dados de uma forma que seja bem aproveitada. E para quem ainda não começou, igual a gente falou da importância do pré, né? De pensar no que você vai colocar lá para alimentar aquela inteligência artificial. Como é que a empresa pode começar? Tem alguma dica que você possa dar para a empresa que quer começar? Ou que quer aprimorar porque não sabe fazer direito ainda? Legal. Bom, acho que tem a maneira mais fácil, tem a maneira mais difícil e tem a maneira mais barata, vai. Maneira mais fácil, tá? É software. Software é a maneira mais fácil porque software por natureza grava as coisas, né? Essa é a vantagem, né? Ele gera histórico, né? Então,
Ah, mas eu não tenho histórico de engajamento. Tá bom, é só botar um software e pronto. Eventualmente ele faz isso, ele guarda a informação, né? Não tenho informação de performance. Tá bom, pega um software de avaliação de performance e ele vai guardar o histórico lá para você. Então, sem implementar software, quase que automaticamente você está guardando o dado, né? Dependente disso, claro, a maneira mais cara é você realmente montar que eles chamam de data lake, né? Que é a junção dos dados do RH. Você tem um time que trabalha com isso. As empresas maiores fazem isso, tá? Então ela bota lá as pessoas de People Analytics mesmo, é o cargo mesmo, né? Que elas fazem, a grosso modo, é ficar puxando essas informações de vários sistemas e juntam num lugar só, e organizam e limpam esses dados e deixam eles bonitinhos para você ter melhores modelos, melhores predições, melhores relatórios, melhores tudo. Isso é uma maneira mais difícil de fazer, mais cara de fazer, mas obviamente ela é mais eficaz, né? O investimento é alto, né? Então tem isso. E tem a maneira mais fácil mesmo, a mais barata, digamos assim, na verdade, que é você mesmo começar a anotar as coisas, só guarda as informações em algum lugar, né? Eu geralmente falo para as pessoas, por exemplo, quer usar algum tipo de análise em recrutamento de seleção, por exemplo? Super simples, você faz entrevista, não faz? Faço. Então tá bom. Então, coloca lá alguns critérios que você sempre olha nos candidatos, anota num caderno, numa planilha, sei lá o que for, e anota, essa pessoa nesse critério é tanto, é tanto, é tanto. Não precisa fazer nada com isso, só anota, tá? Eventualmente você vai ter entrevistado 15, 20, 30, 50 pessoas, aí você consegue olhar. Quais que você aprovou? Dessas 50 eu aprovei essas 8. Tá bom, vamos agora tentar correlacionar as 8 que você aprovou, que elas tinham acima, em quais critérios das outras que você não aprovou. E eventualmente você descobre, esse critério aqui não ajuda a prever nada, porque eles não fazem diferença. E esses 2 aqui, realmente, quanto mais alto eu tendo a aprovar. Então, quer saber? Deixa eu jogar fora esses 3 critérios aqui, deixa eu guardar esses 2 e botar outros critérios no lugar disso. Isso é uma análise de People Analytics, típica, inclusive até relativamente avançada. É só ter o mindset de fazer, é o mindset de anotar as coisas. O problema, às vezes, na área de gente, né, na área de RH, é muita correria, muita coisa. A área de RH é uma área muito, muito multidisciplinar. Eu falava isso, eu fui diretor de RH há um tempo, né? E o problema é que ao mesmo tempo que você está lidando com o trabalhista lá, o imposto que você paga no bônus, você também tem que lidar com o talento que está pensando em sair, você também tem que lidar com o processo de admissão e você também tem que lidar com um problema lá numa área interna que tá brigando com a outra, né? Então você começa a lidar com muitas coisas diferentes. Isso faz com que você tenha uma cabeça, às vezes, de vamos só resolver. Só resolve, só resolve, só resolve. Mas na hora que você só resolve e não faz essa anotaçãozinha, não faz essa reflexão pra dizer o que eu tô olhando aqui de fato, e só anotar, passou batido. E o teu histórico passa batido. Na hora que o teu histórico passa batido, não tem como fazer análise, porque você não tem dado, né? Então, sempre é bom, aqui não tem nada, só começa a anotar numa entrevista, numa percepção sua. Tô com percepção que essa área aqui tá meio desengajada. Deixa eu anotar aqui. Março 2023, área X, desengajada. Outra área engajada. E vai anotando todo mês. E, eventualmente, no final do ano, você vai chegar e ver, acertei ou errei, né? E você compara, pega as pessoas que saíram de cada área e começa a ver se a tua percepção tá bem ajustada ou não. Você pode usar o Analytics para ajudar você a ser uma melhor profissional, né? Então também tem Com isso. Com certeza. Não, isso é muito interessante, porque você começa a coletar esses dados, se for a única possibilidade que você tem, e aí você evita daqui a um tempo que os problemas se repitam, né? Porque se eu trabalho só para apagar o fogo, para resolver problema, os problemas eles vão continuar se repetindo, porque eu não estanquei ali a causa, eu não resolvi a causa daquele problema. Se eu separo um período do meu dia, nem que seja meia horinha por dia, para começar a fazer essas anotações, eu vou conseguir prever melhor os cenários e evitar que os conflitos aconteçam, né? É isso mesmo. Esse é o Analytics, né? Aí que ele agrega valor, né? Às vezes no nível individual, que uma pessoa melhora o trabalho dela, na hora que você aumenta a escala, isso vira nível empresa, né? Eventualmente vira uma empresa de 100 mil funcionários, faz análise dos 100 mil, das 100 mil práticas acontecendo ao mesmo tempo, e aí faz isso numa escala maior, o impacto, obviamente, ele também sobe, né? Então esse é o segredo. Então esse é um nível menor, e eventualmente você pode fazer níveis maiores, mas daí com mais software, aí com mais análise de dados, quanto maior a empresa vai ficando. Impacta diretamente em assuntos que nós já trouxemos aqui, que é a cultura organizacional, employer branding. Se você tem esse People Analytics bem feito, você consegue consolidar melhor essa estrutura da sua empresa, né? Eu ia te perguntar. Eu entrevistando de novo. Fica à vontade. É histórico na vida das empresas, das organizações. Uma vez que você faz a seleção de talentos, essa pessoa performa bem. Eu lembro que tinha sempre um valor maior quando algum talento da empresa, que tem um fit enorme de cultura, de comportamento, de entrega mesmo, indicava outras pessoas. Era quase como um tipo, vai acontecer. Se realmente a empresa precisa daquela pessoa e vem dessas indicações, desses perfis mais engajados e mais, né, performadores,
a chance de quem está sendo indicado é maior. Tipo, estrela reconhece estrela, eu quero mais gente assim. Uhum. E aí eu lembro que encarnações passadas eu era gerente de advertising, né? De propaganda, e estava iniciando a mídia programática, e eles explicando lá que o perfil digital, as pegadas digitais de alguém, na parte de compra, né? Fazia com que eu comprasse um pacote de dados, esse lugar aí represado de dados, as pegadas digitais do perfil que geralmente compra de mim. Eu consigo pegar esse talento, que ao invés de ser indicado pelo outro talento, fazer esse perfil que você trouxe aí, ó, eu quero gente parecida com essa gente, com essa pessoa aqui, e jogar isso no mercado. Essa inteligência já chegou nesse nível? E tipo, trazer a mídia programática do talento que eu quero mais desse tipo de profissional. Legal. É um bom ponto, tá, Ali? Já chegou e já voltou e já foi de novo, tá? Na propaganda é igual, tá, gente? Ciclos, né? Porque isso acontece bastante, tá? Então, geralmente, quando você usa o modelo na seleção, é isso que você faz, né? Você vai... Que nem a treina lá do engajamento, a mesma coisa. Pega lá as pessoas de alta performance, pega as pessoas que não são tão de alta performance, são médias, ou enfim, seja lá o que for. E aí você imputa as mesmas coisas, muda talvez um pouco do que você tá colocando, né? Aí é um pouco mais do perfil, um pouco mais do background, todas essas informações como base. Eventualmente, você treina um modelo para tentar indicar pessoas com probabilidade maior de sucesso, baseado em quem já teve sucesso, né? O segredo todo tá... Quais são os parâmetros certos, tá? Aqui que tá esse aqui, a chave da vitória é essa, né? Eu lembro, nossa, teve empresa que montou coisa. Não, olha só, eu vi aqui que na Faria Lima, muita gente usa a Garmin, porque é o relógio que a galera usa, e por isso, se usa Garmin, tem problema maior de trabalhar. Cara, putz, se eu quero olhar esse tipo de coisa, sabe? Aí você tem um problema de diversidade. Aí você olha o fator errado, a diversidade vira um problema gigantesco, assim. Porque Verdade. chega uma hora que você tem lá seus talentos que vieram só de faculdades boas, ou a maioria veio de faculdades boas, e a maioria usa, sei lá, uma roupa cara. Aí você descobre, não, todo mundo usa roupa cara, então... Parecido com publicidade, sim, né? Sim. Até os parâmetros, né? E aí você vai, então tá bom, então se a pessoa curte essa roupa ou compra isso aqui, ela deve ser uma pessoa parecida com as nossas. Você provavelmente não quer olhar por esse lado, né? Então tem uma questão toda de escolher quais são as informações corretas para evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, currículo, uma informação bem controversa, tá? Bem controversa mesmo. Inclusive, ano passado mesmo, na conferência mundial que eu vou toda vez de psicologia organizacional, o pessoal consegue facilmente, assim, é muito fácil identificar currículo de homem e mulher. Muito fácil. Não importa o radical da palavra, não importa nada. É mesmo? É muito fácil. Por quê? Porque as trajetórias mudam. Tem coisa na trajetória que é diferente, as mulheres têm tendências e oportunidades dos homens outras. Então é bem mais fácil. O modelo é um modelo super bom, assim, o modelo lá de ponto 80 e poucos lá da curva lá. E o pessoal falou, cara, a gente montou só um modelo para ver se é homem ou mulher, o modelo é fantástico, assim, é muito bom. Então, Olha é perigoso você usar essa informação, é. sabe, desse jeito. Se você usar uma informação de currículo puro, a alta performance vai o currículo, vai. Tá bom, tira o radical do menor. Não importa, em inglês nem tem o radical. Então você tira, não importa a língua, inclusive. Sim. Você faz em qualquer língua hoje em dia, os modelos mais sofisticados, ele já ignora a língua. Né? Então isso já deixou de ser um problema faz um bom tempo. Mesmo assim, ele identifica homem e mulher assim, com relativa facilidade, graças ao background. Então, pelas escolas que foi, pelo tipo de experiência que teve, pelo tipo de coisa, a máquina tá boa, isso aqui, homem, isso aqui, mulher. Então é muito, muito, muito fácil de reconhecer. Então é uma informação bem controversa. Sabe que é uma informação importante, obviamente. O que você fez na tua história é uma informação relevante pro trabalho, mas tem que tomar cuidado. Você treina a máquina com mais homens do que mulheres em alta performance, eventualmente é capaz de, pelas indicações, a máquina fala, quer saber? É mais fácil descobrir se homem e se é mulher, tem mais homem proporcionalmente mesmo, então quer saber? Então vou indicar mais homem e tá tudo certo. Né? Existe uma probabilidade alta de fazer Vai virar meio que mais do mesmo, né? Só as pessoas parecidas. Só mantém. E esse que é o erro, porque daí você usa o parâmetro errado. Você até tá pensando da maneira certa, eu quero replicar os meus talentos, mas eu quero replicar a performance deles, né? Eu não quero replicar a pessoa física necessariamente. Perfeito, é isso mesmo. Só que a performance sabe, a gente ainda não tem como... de novo, volta ao ponto que você trouxe. E aí ele fica tentando replicar a pessoa física. E você não quer que ele replique a pessoa física. Então o que você quer que ele replique? Daí você tem que entender. Por isso que a gente usa assessment, por exemplo. Assessment dá melhor do que currículo. Esse tipo de coisa, né? Então, ok, que mais? Difícil dizer. Tem modelos de currículo mais sofisticados, que a gente tá até trabalhando agora, que você treina de uma maneira diferente, tentando entender qual que é o próximo cargo daquela pessoa, independente do gênero. Daí, a partir disso, você alimenta junto com o assessment e faz. Aí você evita esse problema de diversidade. Então, tem maneiras que o pessoal tá usando para ir em volta, mas tem muita gente lá no exterior, inclusive, que já meio que até abandonou, né? Porque a gente não consegue resolver isso. O problema de correr atrás da pessoa física e não da
performance da pessoa física, que é o que eu quero, né? Viu? Então isso é bem difícil. Mas é aí Isso que é bem entram legal. os experts, né? Aí que Exato. tá avançando muito, né? Exatamente. O humano de novo, de novo, de novo. Isso é por isso que eles ficam, vai, olha que legal. Não, ó, tem um não, problema. É uma elíptica mesmo, né? Exatamente, Pra é cima. a espiral, né? Ela vai indo, né? E uma hora chega lá, né? Uma hora chega Chega. lá. Talvez quando a máquina tiver essa capacidade de analisar um pouco mais a parte comportamental, né? A parte um pouco mais sutil, mais subjetiva. Talvez isso que a Lígia perguntou seja um pouco mais possível, né? Sim. Mas assim, uma coisa que é inegável é que o fator humano, ele sempre tem que estar presente, né? Por mais que os dados, as máquinas, eles façam ali uma primeira peneira, eu acho que no final, esse contato humano, ele é fundamental, né? E sempre vai ser fundamental, ou vocês acham que eventualmente, talvez não? Eu acho que se a gente quer fazer 2 recortes. Vamos pegar a inteligência artificial mais hypada agora nesse momento, que é o tal do ChatGPT. Por enquanto ele está democratizado, é uma layer dele democratizada. Então o que enfim, os experts da área diz 2 coisas. Primeiro você humano vai ter que aprender a fazer as perguntas. Uma vez que for democrático para todo mundo. Quanto melhor você souber fazer perguntas, melhor esses dados voltam. Se ele estiver organizado, se tiver tudo isso que Taylan falou. E o segundo se ele não for democrático, quem serão as portas de entrada para eles? Quem tiver acesso a esses hyper cérebros vão ter acesso às respostas. Porque provavelmente terão boas oportunidades de fazer perguntas. Acho que é por aí que vai a nossa humanidade. Eu tenho uma dupla cidadania. Eu sou também italiana. Eu tenho algumas cidadanias. Eu acho que a minha grande coisa eu sou terráquea. Então eu faço o teste genético, vou buscar todos os dados. Eu sou aquela que contata advogado no mundo inteiro para pegar a história da família. Eu gosto muito disso. E eu tenho, além da brasileira, a ucraniana, que meu pai veio de lá. E eu tenho a italiana do meu avô, que eu contei em outra história aqui em outro podcast. E tô pegando a polonesa, e vou pegar a espanhola, vou pegar uma indígena. Eu quero saber. E aí, desse lugar, a europeia me dá a oportunidade de estar numa União Europeia de Inteligência Artificial, onde eles fazem um grande colóquio entre a iniciativa privada, ou seja, as empresas de inteligência artificial, o governo, os representantes do governo dessa área e a sociedade pública, né? Foi um grande movimento lá em 2018, então eu tô lá na plataforma. A plataforma tá bem caladinha, acho que depois da pandemia deu uma chaculetada neles, em todo mundo, né? Pro bem e pro mal. E aí, desse lugar, eu acho que esse é o melhor ida pro futuro dessa inteligência artificial. Porque enquanto a gente não for na tríade, não vai ter aflição, entendeu? As empresas vão querer ganhar dinheiro de inteligência artificial. O governo vai querer ter controle sobre algo cada vez menos controlável. E o público, que no final das contas não existe. Tá bom, você tem um algoritmo, que ótimo, ChatGPT. É uma propriedade intelectual sua, que ótimo. Mas olha só, ele trabalha com dado humano. A tua máquina, a tua patente não funciona sem o meu dado. Não serve para nada. Não adianta você ter os melhores 100 humanos que você classificar. Você precisa de todos para ele de fato funcionar. Então, a própria natureza do algoritmo e da inteligência artificial já é público-privada. Porque é tua, mas você não funciona sem mim. Os dados são meus, a propriedade é minha dos meus dados. E isso vai cada vez mais se tornar a realidade. Então, assim, dessa dança, vai ter muito lugar para a gente sentar em tríade e falar, olha, público-privado e o pessoal. Vão ter que ter esses representantes. Do contrário, a gente vai ficar falando de histórias bonitas e feias e elas vão se tornar cada vez mais enviesadas dependendo de quem está com controle. Ela vai ser democrática? Ótimo. Como é que a gente vai, nessa tríade, colocar ela para responder as perguntas certas? Para não fugir do controle também, né? Assim, Exato. Controle entre aspas. Ela vai continuar sendo privada? Tá. Como é que a gente vai fazer a tríade de novo para autogerenciar ou para ajudar a gerenciar as decisões de quem vai alimentar essa inteligência? É o grande medo do tal do Elon Musk, né? Em relação à inteligência artificial. Sim, verdade. Eu acho que tem uma parte... Bom, tem a parte de governança, então, de AI, né? Que acho que a Lígia trouxe bastante. Mas acho que independente, mesmo assim, o uso do AI na ponta, para mim, quando as pessoas vão usar de verdade, eu acho que os seres humanos ainda vão ser muito importantes, tá? Então, tem uma lógica de empatia, de conexão, de interação, que as máquinas ainda estão longe de replicar. Quem sabe algum dia, não dá pra ter certeza absoluta de tudo, né? Mas hoje em dia não. Então, por exemplo, o que eu gosto de fazer sempre com algoritmos e tal? Eu gosto de usar uma lógica de alerta e sugestão, tá?
Alerta é o quê? Chamar atenção pra uma coisa que você não tava prestando atenção, tá? Troço de alerta, tá? Então pode ser desde uma coisa super comercial, que é você receber ali uma propaganda num troço que faz sentido pra você, que você não sabia que existia, é uma loja de alerta. Aí tem a loja de sugestão, que é o Google dando um resultado. Ó, minha sugestão pra essa pergunta é que você olha esse site, tá? Nessa hora, a inteligência artificial não está decidindo por você, diretamente, pelo menos. Ela está, ó, talvez você devesse prestar atenção nisso aqui, e olha, eu, baseado no que já fizeram comigo, que eu já vi acontecendo, sugiro esses cursos de ação. Legal. A inteligência artificial é muito boa fazendo isso, tá? Mas a ação na prática mesmo, geralmente, ela é melhor conduzida por um ser humano, tá? Então, o exemplo que eu dei de uma pessoa desengajada, você poderia pedir para o computador ir lá, abrir um chat e falar com a pessoa desengajada para engajar ela, entender o que está acontecendo. Poderia tentar fazer isso, mas é muito improvável que dê certo, né? Porque não gera relação de confiança, você não tem empatia, você não tem aquela conexão que uma troca permite, que é só o ser humano que tem. Os seres humanos se identificam com outros seres humanos, né? Então, nessa intervenção, o ser humano ainda é muito melhor do que a máquina, muito melhor. Ele entende nuance, é melhor, a máquina tem muita dificuldade em entender nuance. Então, os seres humanos provavelmente vão interferir bastante ainda. No mercado de trabalho, com certeza, então eu acho que esse papel do RH ainda, de ser quem vai lá e entender o que está acontecendo com uma pessoa, ou com uma área, ou com um gestor, né? Ir lá conversar, entender as partes, tentar organizar, tentar orquestrar, tentar facilitar. Uma máquina fazer isso, ou vai demorar muito tempo, ou não sei nem se é possível fazer tão bem quanto o ser humano. Não importa o qual você seja a máquina, né? Então sempre vai ter esse papel importante, né? Eu falo pra minha esposa, é médica, falo, olha que legal, eu adoraria um diagnóstico de uma máquina. Eu confio mais no diagnóstico de uma máquina do que do médico, falando bem a verdade. Falou isso na Evitar o viés. pergunta anterior. Então, é isso aí. É isso. Porém, na hora de conversar, entender como é que eu uso o remédio mesmo ou não, que eu tenho uma Sim. dificuldade pessoal com aquilo, tarará, aí o médico é muito bom, né? A qualidade do atendimento, a empatia que presta. Então, aquele médico antigo que só, pega isso aqui, pega aqui, vai embora, esse vai sumir, né? Porque a máquina faz isso muito melhor, né? Que é só o processamento de informação. Agora, essa empatia e essa intervenção, provavelmente outros seres humanos vão ser muito melhores, com certeza no curto prazo, talvez até para sempre. Sim. Até para as pessoas entenderem, um dos primeiros trabalhos do Watson lá da IBM, da inteligência artificial da IBM, foi trabalhar no Hopkins, né? Aportando a área de oncologia. Sim. E ele nunca, muito, muito bom você ter lembrado disso, porque as pessoas acham que ela vai decidir. E assim, ela foi setada para sugerir, era uma sugestão probabilística. Então, depois de analisar todos os dados do banco de dados, todos os históricos de cura e de não cura de um câncer naquele hospital, que é, né, muitas décadas, ele dava, olha, 80% de chance de cura, 50% de chance, 30%, era probabilístico. A decisão era do médico. Sim, o humano sempre ali na ponta final, né? Uhum. Na decisão final. Sim, Super isso. muito bom, gente. Nosso tempo tá acabando. Eu queria saber se vocês têm alguma colocação final antes de eu encerrar. Legal, Carol. Olha, bom, eu só tenho que agradecer também por estar aqui de novo, né? Agora no estúdio mesmo, ó, bonito, bacana. Agora num lugar legal, que a gente tinha gravado remotamente, né? Não tinha ficado tão legal. É isso aí. E a mais, assim, eu não tenho muito. Acho que a gente passou por praticamente todos os principais assuntos, né? Eu acho que o mais importante é todo mundo estar no caminho, tá? Eu acho que essa é uma coisa. Não vai voltar atrás, né? A análise de dados para realmente dar as melhores decisões é um fato, vai existir. Há 7, 8, 10 anos atrás, sempre mas o ser humano que entende, a máquina não entende. Entende muito mais coisa melhor que o ser humano, inclusive. Então a gente tem que aceitar isso como parte e muito entender essa parceria, né? Porque essa dicotomia de vai substituir, não vai, ela é quase irrelevante para mim. O importante é entender como é que a gente faz esse troço funcionar de uma maneira que potencialize de fato, né? Então o RH, em vez de ficar lá mandando coisa, respondendo coisa, deixa que a máquina faz isso. Deixa que a máquina analisa, pega as sugestões da máquina, digamos assim, e vai lá conversar com as pessoas, vai interagir, vai orquestrar, vai resolver conflito, vai melhorar engajamento, vai fazer essas coisas que o ser humano faz muito bem, né? Então, São muito mais interessantes, né? Exatamente, é muito mais. Eu acho que as carreiras vão ficar muito mais interessantes Sim, do que são hoje. Essa é a com vantagem, certeza. né? Então, a gente tem é uma verdade lá dentro do Voicers, né? Que é esse ecossistema que educa pessoas para futuros desejáveis. E tem uma frase que é bem impactante, tem gente que gosta, gente não gosta, mas toda vez que uma frase da gente vira camiseta, eu tô achando que ela tá mais positiva que negativa. E ela fala assim, todo o trabalho que a máquina faz melhor que o humano, ele é desumano. E não no sentido de cruel, mas no sentido de duro, cara. Que parte é dura do seu dia que você já gostaria que já tivesse automatizado? A tecnologia sintética, ela entregou pra gente grande progresso. Mas nós estamos pensando que nos próximos 20 anos são os últimos 20 anos que, de fato, a tecnologia sintética vai entregar avanço acelerado. Ela veio entregando nos últimos 200, 300 anos, desde da primeira revolução industrial ali. Os próximos 300 anos de progresso acelerado vai estar na biologia sintética.
É onde a ciência vai virar o olhar para essa tecnologia humana e vai, de fato, começar a destravar. Porque silício, chip, pulsos eletrônicos vão estar fadados para os próximos 20 anos. Vão continuar se desenvolvendo, mas tem um platô que ele chama. Ele diz as próximas 2 décadas. Vale a pena escutar o que ele conta Ai, nisso. muito interessante. Muito legal. Perfeito, gente. Muito obrigada. Obrigada, Tayla. Aprendi demais Obrigado, aqui. Luca. Eu gosto quando Aprendemos. quando eu tenho a oportunidade de entrevistar também, porque tem um monte de dúvida bom, interna, né? Com certeza. Obrigada, viu, gente? Esse foi mais um episódio do Futuro do RH, um programa da Piauí que, além de trazer um especialista para descomplicar o seu hoje, te prepara também para se destacar amanhã. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar o sininho para ser notificado quando os próximos conteúdos forem ao ar. E, se tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente nos comentários. A gente se vê no próximo episódio.